Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, por favor. Neemias, capítulo 1. Hoje você que gosta de Bíblia, você vai ficar feliz, porque nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e o capítulo 2 até o versículo 8. Então, tipo assim, se o teu devocional essa semana estava meio capenga, hoje a gente coloca tudo em ordem. Hoje a gente deixa tudo em dia. É isso aí, glória a Deus. Nós vamos ler esse contexto, esse início da carta de Neemias, esse livro, da história de Neemias, porque vai nos dar um contexto mais amplo daquilo que eu creio que o Senhor me disse que Ele quer que eu te diga. Então, para a gente contextualizar, porque sempre que Deus nos dá uma palavra, Deus lança uma palavra, Deus fala sobre algo. E quando a gente amplia o campo intelectual, de leitura, de busca, o Senhor vai agregando coisas, o Senhor vai agregando ferramentas, o Senhor vai agregando coisas importantes que são chaves, né? Jesus vai dizer a Pedro que lhe deu uma chave que abriu uma porta. Porém, essa porta abria uma infinita possibilidades de revelações. Pedro teve uma revelação. E por causa dessa única revelação que ele teve no dia que ele disse quem Jesus era, Jesus lhe fez várias promessas. Você lembra o que Jesus disse para Pedro quando Pedro teve a revelação de quem ele era? Então Jesus disse para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. A primeira dica de Jesus para Pedro é dizendo, estás conectado, estás no Espírito, estás ligado com o meu Pai, porque foi o meu Pai que te revelou. Eu vou mudar o seu nome. Isso quer dizer uma nova fase, isso quer dizer um novo momento. Tu não será mais o filho de Jonas, agora tu será Pedro. Tu é um pedaço de mim agora. Eu estou te posicionando nesse lugar. Porque o que tu vai começar a viver a partir de agora não vai mais estar ligado ao teu pai terreno, mas sim ao teu pai celestial. Teu pai celestial não está anulando o teu pai terreno, mas o teu pai celestial está abrindo uma porta importantíssima para você agora. E está te entregando uma chave. E essa chave vai abrir uma porta no céu, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Irmão, a partir de uma palavra. E o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E tem mais, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, era só uma palavra de Jesus. Assim como nós, quando lemos um texto, muitas vezes um versículo. Mas se você regredir um pouco, um capítulo, e pegar o contexto, você vai ver a infinidade de coisas que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. Então, por isso a importância de nós lermos. O Senhor me deu uma frase só. E quando o Senhor me deu uma frase, me deu um texto. E quando Ele me deu um texto, eu fui ler o contexto. E então, o Senhor me disse várias coisas. E dentro dessas várias coisas, existem 3 coisas importantes que nós vamos falar hoje. E que nós vamos começar a meditar nelas após a leitura do livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8. Amém? Você está aí, está preparado para essa viagem? Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui. É sempre o Gustavo, né? Glória a Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província
e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. E por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, assentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei o prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para que as portas da cidadela que ficam junto ao templo, e para os muros da cidade, e para a residência que eu irei ocupar.
visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos felizes, Senhor, por causa da Tua palavra. E nessa manhã, Senhor, eu creio que coisas poderosas continuarão a acontecer. Coisas que já estão acontecendo, que já aconteceram, desde os louvores, vão continuar acontecendo agora na Tua palavra. E não só se prenderão a esse lugar, Senhor, mas nos acompanharão. Porque são sementes, Senhor, germinadas dentro dos nossos corações nessa manhã. E que com o poder do Teu Espírito e com a ajuda do braço forte do Senhor vão produzir frutos na nossa vida. Frutos, Senhor, dignos de arrependimento. Frutos, Senhor, que vão dar para a vida eterna. Esse é o nosso pedido para Ti, Pai. E que somente a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu quis ler esse texto com você, apesar de, creio que você já deva saber, conhecer a história de Neemias. E ela nos coloca num contexto importantíssimo, não só sobre fatos, mas sobre tempo, sobre modo, sobre circunstância. O que o Senhor disse para mim, que eu creio que te diga, é algo poderoso que tem o poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. A glória do Senhor é aquilo que nós cantamos aqui, o poder de Deus. Ele tem por sua função mudar, aperfeiçoar, renovar, transformar. Aquilo que aos olhos seria um momento de morte, talvez o fim, talvez a força do nosso braço impossível de se transpor, é possível a glória de Deus. A glória de Deus é a ação celestial na terra. Quando nos deparamos mediante um problema que não podemos transpassar, não olhamos para os lados, para frente, para trás e não temos mais para onde correr. Então vem a glória do Senhor muitas vezes através de uma palavra, a qual podemos pegar o exemplo que ele deu a Moisés perante o Mar Vermelho. Moisés chegou no momento onde não tinha mais para onde correr. Se ele retornasse, se ele voltasse para trás, ele iria de encontro aos seus inimigos, que eram muito mais numerosos e muito mais preparados para a batalha do que ele e o povo que ele estava levando. À frente estava o mar, intransponível aos olhos do homem. E ali Moisés nos deixa um ensinamento poderoso, que na hora onde não tem mais para ir, nem para trás e nem para frente, nós podemos ir para cima. Às vezes a gente se encontra em situações que regredir vai ser danoso, regredir vai ser doloroso, regredir não é mais uma opção, porque nós saímos daquele lugar e não queremos voltar para lá. Nós saímos do lugar de escravidão, do lugar de opressão. Deus nos livrou dos algozes, dos nossos traumas. Deus nos livrou dos problemas que nós deixamos para trás. Então regredir não cabe mais a nós. De contraponto, ir para frente é impossível pela força do nosso braço.
É impossível pela nossa capacidade humana. Nós não temos como ir. E nesse momento, eu e você temos uma escolha a fazer. Nós podemos sentar e olhar para o chão, ou nós podemos ficar de pé e elevar os nossos olhos. E por que não fazer uma pergunta? De onde me virá o socorro nesse momento? Porque para trás eu não posso ir, para frente eu não tenho como. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que criou todas essas coisas. Ao falar isso, nós estamos dando legalidade de domínio ao Senhor sobre todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ao dizer que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que nenhuma circunstância está fora do seu domínio, que tudo está na palma das suas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, se existe alguém capaz de fazer algo aqui e agora, é o Senhor. Se existe alguém capaz de me socorrer, é o Senhor. Se existe alguém capaz de mover essa situação ao meu favor, é o Senhor. Eu estou depositando toda a minha confiança no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias. A resolução dos nossos problemas, o start para que a glória de Deus se manifeste no ordinário, no natural, é nós andarmos mais perto dele, olharmos para ele. E quando Moisés se conecta a ele, quando Moisés clama a ele, então ele recebe uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem que não foi uma novidade. Uma palavra de ordem que foi dada a eles lá atrás. Que foi dada particularmente a Moisés no dia que Moisés parou na frente de uma sarça. Quando Deus olhou para ele e disse: eu vou te enviar para libertar o meu povo, para tirar o meu povo do Egito e levar para uma terra. Você acha que Deus pararia essa missão perante o mar? Se Deus nos deu uma palavra, não existe nenhum obstáculo natural que seja capaz de nos parar. Porque Deus sabia que ali existia o mar. Deus sabia que o povo chegaria até perante o mar. Deus sabe até onde eu e você podemos ir. Deus sabe, Deus conhece as adversidades da nossa vida antes de nós chegarmos até ela. Essa luta que eu e você passamos, Deus já sabia. E por Deus já saber, Deus já preparou o escape. Deus já preparou o milagre. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Dizer que Ele é o Criador de todas as coisas não é arremeter Deus só ao Gênesis, é arremeter Deus a hoje também. Porque Ele faz nova todas as coisas. Ele não é só o Criador do Gênesis, não, Ele é o Criador de hoje. Ele é o Criador da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. É um atributo eterno, Deus é eterno, Deus não se prende ao tempo. E então, Deus meio que remete a lembrança, a palavra, para Moisés. Diz: por que tu parou? Eu não te dei uma palavra. Eu não te enviei para uma obra. Eu não te fiz uma promessa. Por que parou? Por que estás atentando os teus olhos ao natural? Por que estás atentando aos teus olhos ao ordinário, aquilo que está à sua frente? Se tem um obstáculo, se tem algo que está te impossibilitando de avançar, você precisa crer, não ver. Então, meu querido Moisés, diga ao povo que marche.
Então, você conhece a história, ele toca o cajado no chão e aquilo que aos olhos humanos era impossível, aquilo que aos olhos daquele povo era improvável, era impossível, era intransponível, Deus faz. Porque é Ele que faz. Ele é o Criador. E eu estou te falando isso para te dizer que esses momentos não serão únicos na nossa vida. Nós não vamos encontrar o Mar Vermelho apenas uma vez na nossa vida. Assim como aquele povo não encontrou uma única dificuldade até chegar na terra. Aquela foi apenas a primícia dos milagres que Deus faria com aquele povo. E é assim na minha e na sua vida. Quantas coisas o Senhor já tem feito por mim e por você? Irmão, faça uma breve reflexão. Não precisa nem muito longe, pega só esse ano. Para não fritar muito a memória aí, o HD não, a memória RAM não pifar. Pega só esse ano, quantas coisas o Senhor tem feito na minha e na sua vida só esse ano. E por que, irmãos, não continuar crendo que o Deus que fez é o mesmo que faz e o mesmo que vai continuar fazendo? E Neemias vai nos preparar para esse lugar. Neemias vai viver algo extraordinário. Nós conhecemos, está escrito, nós sabemos que ele foi para Jerusalém, ele reconstruiu os muros, ele reconstruiu as portas, fez tudo conforme propôs fazer, porque o favor de Deus estava sobre ele. Mas e o que antecede a abertura do mar? O que antecede a glória de Deus? O que antecede o milagre? Porque quando o milagre acontece, a gente é tomado por uma amnésia celestial, é ou não é verdade? É como se a nossa memória fosse limpa e a gente não se lembrasse mais do dia da luta, do dia da aflição, dos momentos de choro, não, porque, meu Deus, o milagre aconteceu, a glória veio, algo poderoso, possível somente ao Senhor aconteceu. E então nosso coração se enche de alegria e nós usufruímos, mas existe algo que acontece antes. E é sobre esse algo que acontece antes que Deus me disse que eu creio que é o que Ele quer que eu te diga. Que Ele intitulou como os bastidores da glória. O que antecede a manifestação de Deus? Como eu e você podemos potencializar a nossa performance? Não para receber, mas para nos tornar aptos a receber aquilo que o Senhor tem preparado de antemão para nós. Existe um passo a passo que eu e você podemos executar, que vai potencializar a manifestação de Deus na terra, que vai nos preparar para que a glória de Deus se manifeste. Intitulado de Os Bastidores da Glória. Aquilo que acontece onde a maioria das pessoas não vê. Os bastidores é um lugar onde existem muitas coisas acontecendo, porém não está aberto ao público. Mas quem está por trás das cortinas está trabalhando fervorosamente, intensamente. Por quê? Porque recebeu uma palavra, porque tem uma demanda, porque tem um prazo,
porque tem um trabalho a fazer. E o espetáculo acontecerá. Fato, está marcado. Existe um dia e uma hora marcada para o espetáculo acontecer. Para o milagre acontecer na minha e sua vida, já tem data e hora. E nós precisamos nos adequar, nós precisamos trabalhar para que quando esse dia chegue, eu e você estejamos com tudo pronto. E talvez isso soe como se Deus dependesse da nossa mão de obra para executar. Não, não é. Somos nós que precisamos nos preparar para que quando aquele dia chegue, eu e você usufruiramos na plenitude. Existe um lugar de uma linha muito tênue, onde as pessoas confundem bênção com misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, e é por causa delas que eu e você não somos consumidos. Não é porque Deus está fazendo o que está fazendo na nossa vida que o que nós estamos fazendo está correto. Porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas prosperam, elas nos evoluem, não causam dores. Esse é o termômetro. Ah, pastor, mas Deus está fazendo na minha vida. Tá, mas cara, assim, ó, tu tá todo lenhadinho. Tu tá só a capa da gaita. Isso não é bênção, querido. Isso é misericórdia. Deus está dando só para te não morrer. Deus não está te aprovando. Não está. Deus está te amando. Deus está te dando doses homeopáticas da glória dEle, para que tudo não acabe. Porque quando a bênção do Senhor chegar, ela vai enriquecer, vai prosperar e não vai ter dor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Neemias deixa 3 passos importantes para nos prepararmos, que estão totalmente ligados a esse bastidor, onde as coisas estão acontecendo, mas a maioria das pessoas não estão vendo. Neemias vai dizer para nós que existe um tempo de choro, que existe um tempo de oração e que existe um tempo de planejamento. Neemias vai deixar algumas palavras-chave no texto que ele leu. E logo no começo, eu e você podemos já detectar uma delas. O período. Quando os seus amigos chegam até ele, o período do ano era mais ou menos entre novembro, dezembro, onde a notícia chegou. E o início do capítulo 2, que eu e você lemos, quando ele chega na presença do rei, onde o rei lhe pergunta o que ele queria, o período do ano já havia se passado entre 5 e 6 meses. E por que eu estou te falando isso? Porque o choro é a consciência da justiça. Quando Neemias recebe a notícia em que os sobreviventes... Irmão, se existiu sobreviventes, é porque muita gente não sobreviveu. Eles não estavam sobre um sofrimento, eles estavam sobre um sofrimento muito grande. E não só sobre sofrimento muito grande, eles estavam debaixo de uma humilhação. Esse era o cenário. Perante esse cenário, não é pecado chorar. Perante uma notícia ruim, não é pecado eu e você lamentarmos. Não é pecado eu e você nos entristecermos. Na verdade, esse é o primeiro passo
para nos conscientizar da justiça de Deus sobre a nossa vida. O choro, ele tem dois atributos importantes na minha e na sua vida. Um deles é o tempo e o outro é o propósito. A Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite. O choro tem um tempo. O choro não é eterno. E a Bíblia vai dizer que o tempo e propósito, eles andam juntos. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito. Debaixo do céu existe um tempo determinado. E lá no versículo 4 de Eclesiastes capítulo 3 vai dizer assim: existe um tempo de chorar, existe um tempo de lamentar, existe um tempo. Chorar não é pecado. Chorar não é errado. O que é errado é permanecer um tempo excessivo no período de choro. Porque o choro tem um propósito. E qual que é o propósito do choro? O propósito do choro é o início da oração de Neemias. O propósito do choro na minha e na sua vida é descarregar. É tirar de dentro tudo aquilo que nos trouxe até aquele momento. Irmão, Neemias era um escravo. Apesar de ser copeiro do rei, um cargo de confiança, um cargo dado aos escravos mais capacitados, era um local de escravo. Era um local de escravidão. Neemias estava longe da sua terra, longe da sua família, longe dos seus amigos, escravo. Recebendo uma notícia ruim, irmão, tinha todo o direito, era o quadro perfeito para ele sentar, chorar e permanecer chorando o resto da vida dele. Só que o choro dura uma noite. O choro tem um tempo. E esse tempo do choro na minha e na sua vida é para despejar as lágrimas, a angústia, a tristeza. É para lavar o nosso coração. As lágrimas são uma resposta do coração para o corpo. As lágrimas saem de dentro do nosso corpo e, quando nós percebemos, elas tomam o nosso rosto, tomam o nosso corpo. E esse é o propósito do choro, é nos lavar. O propósito do choro, irmãos, é tirar de dentro todo o entulho. É revelar o nosso coração a nós mesmos. Porque Neemias vai começar a oração, Neemias vai começar a sua conversa com o Senhor com consciência. Consciência de quem Deus era. Um Deus grande, temível, mas também de quem Ele era. Do que Ele tinha feito, do que o seu povo tinha feito. Então, se você está no momento do choro, saiba que é apenas um tempo. E se você está chorando, use esse tempo para o propósito correto que Deus tem para a sua vida. Traga a consciência da justiça para a sua vida. Isso não torna você justo por causa da sua justiça. Torna eu e você justo por causa da justiça dele. Eu e você somos justificados por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós nos tornamos justos por causa dele. Por causa que ele perdoou os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. É essa consciência que o choro precisa produzir no nosso coração. Dizer, meu Deus, eu posso alcançar esse lugar. Eu posso chegar nesse lugar reconhecendo quem eu sou.
e conhecendo quem Ele é. E depois que passa esse período do choro, Neemias vai chegar no segundo estágio, no estágio da oração. Irmãos, oração é só uma conversa. Oração é só um bate-papo. Porém, a oração também tem dois atributos importantíssimos que Jesus deixou escrito explicitamente lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus vai dizer assim: quando você orar, entre no seu quarto e fale com o seu pai em secreto. Porque em secreto Ele vai te ouvir. E em secreto Ele vai te recompensar. Quais os dois grandes atributos que Jesus nos ensina nesse texto referente à oração? Que existe um lugar e existe uma pessoa. Existe um lugar para a oração. O lugar é o secreto. O lugar não é para ninguém. O lugar não é para ninguém dessa terra, irmão. O lugar é o lugar de intimidade. Por que o seu quarto? Porque dentro do seu quarto é você. Dentro do seu quarto, dentro do meu quarto, eu e você somos nós de verdade. Eu não sei você, mas a primeira coisa que eu faço quando eu entro no meu quarto é tirar a roupa. É tirar a minha roupa de andar na rua e pegar aquela roupa que está atrás da porta, que eu ando dentro de casa. A oração é isso. A oração, o lugar da oração nos proporciona isso. Nos despir. Trazer a consciência de quem Ele é. Trazer a consciência de quem nós somos. Tirar a armadura. Não é uma questão de falsidade. Ah, não, pastor, então está dizendo que quando está fora do quarto é falso. Não. Eu não estou dizendo que é um comportamento de falsidade. Não é. Mas lá dentro, eu sou quem eu preciso ser na presença dEle. Aqui fora é normal. É natural. Eu e você nos vestirmos, nos prepararmos, nos perfumarmos. Mas lá dentro é quem nós somos de verdade. E nós só ouviremos a verdade se nós falarmos a verdade. E o segundo atributo da oração é exatamente esse. É uma pessoa que nós estamos indo encontrar. Fale com o seu pai. Não estás falando com o teu amigo, não estás falando com o teu patrão, não estás falando com o teu irmão, não estás falando com o pastor, não estás falando com ninguém, estás falando com o teu pai. Como você conversa com o teu pai? Pai é aquele que tu abre o coração. Eu não sei qual tem sido o teu relacionamento com o teu pai terreno, mas o teu pai celestial é alguém incomparável. E para Ele deixar isso muito bem claro para mim e para você, Ele se coloca num lugar acima daquele amor que nós temos por maior nessa terra, que é o amor de mãe. Ele diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho abandoná-lo, eu, porém, jamais te abandonarei. Deus está dizendo: não importa se a pessoa da terra que mais você considerava, que mais você amava, já te abandonou, te traiu ou te maltratou, eu jamais vou fazer isso contigo. Então pode falar. Então nós vamos começar a falar. E quanto mais nós falamos, quanto mais nosso coração está lavado com as nossas lágrimas, quanto mais verdades nossas nós falamos para o nosso Pai, mais verdades o Pai vai revelar a nós.
Pastor, eu não estou ouvindo Deus. Talvez é porque, se tu não está ouvindo as verdades dele para ti, talvez o que está saindo de você para ele não seja tão verdade. Porque ele é verdade. Talvez ainda estejam algumas peças de roupas aí que você precise tirar. Talvez existam situações na sua vida que você precisa, sabe, abrir o jogo. Não que ele não saiba. Não é que ele não sabe, ele sabe de todas as coisas. Mas ele quer trazer a consciência. Porque a gente só revela aquilo que é verdade. Nós só revelamos aquilo que é uma verdade plena na nossa vida. Se existe algo que eu e você estamos escondendo, aquilo para nós se torna uma verdade. Não há arrependimento, porque não há entrega. Se eu e você seguramos algo, se eu e você estamos escondendo algo, isso quer dizer que isso para nós tem algum valor. Então, se eu e você não estamos falando toda a verdade, para o Senhor a mensagem é: eu sei que ele faz isso, mas se ele não falou, se ela ainda não falou isso para mim, quer dizer que para ela ou para ele isso ainda tem algum valor. Então vamos reter alguma coisinha aqui. Vamos aumentar esse tempo aí. E Neemias vai deixar uma oração poderosa. Ele vai dizer quem Deus é, quem ele é, e quem o povo dele é e o que tem feito. Isso é se despir totalmente na presença do Senhor. Irmão, Jesus nos ensinou isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Nós precisamos de ti. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, porque nós confiamos em ti. Perdoa os nossos pecados, porque nós temos pecado contra ti. Livra-nos, porque nós estamos sendo perseguidos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Ajuda-nos, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É basicamente o que Neemias fez. Neemias começa a oração dizendo quem Deus é, reconhecendo o que tem feito, mas não só ele e o seu povo, e lembrando Deus da promessa. Irmão, Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Não. Mas era a mensagem de Neemias para o Senhor, dizendo: eu lembro das tuas promessas. Eu lembro o que o Senhor falou para mim. Eu sei o que o Senhor tem prometido para mim. Você lembra o que o Senhor prometeu para você? Você lembra das promessas de Deus para a sua vida? E o Senhor está te perguntando: por que você está parado então? Por que você não está se movendo? O choro é só um tempo. Não prolongue. Não pare. Se você tem uma palavra, avance. Nada vai te parar. Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é o nosso, é o dele. Porque se existe alguma coisa boa em nós, amados, veio dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é imutável. As promessas irão se cumprir. Eu e você precisamos nos preparar. Neemias está nos deixando passo a passo do preparo.
E nós não podemos parar na primeira etapa, não podemos parar no choro. Precisamos nos preparar na oração. Porque na oração Neemias começa a recitar as palavras. Agora o nosso coração está livre de todo o entulho, de toda a sujeira, de toda a mágoa, de toda a tristeza, de toda a perseguição. Nosso coração está lavado pelas nossas lágrimas. E agora Neemias vai começar a nos ensinar dizendo: enche o teu coração da palavra do Senhor. Porque as coisas vão começar a ficar claras. Porque a tua palavra é luz. A tua palavra clareia, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar mais contra ti, para não desobedecer mais os teus mandamentos. A oração não é para nós comovermos o Senhor, não. A oração é para nós enchermos o nosso coração da palavra do Senhor. Se você não consegue orar, se você não consegue passar tempo orando, ore a palavra. Abra o Salmo 119, você vai orar no mínimo 1 hora. Enche o seu coração da palavra de Deus. É esse o poder da oração, amados. Eu e você não precisamos lembrar Deus de nada, nós precisamos nos relembrar, nós precisamos trazer à memória as promessas, nós precisamos trazer à memória aquilo que Jesus já falou, aquilo que Jesus já fez, e Ele disse: está consumado, está feito, acabou. Às vezes, eu e você paramos por causa de adversidade, por causa de homens, por causa de circunstâncias, mas nós esquecemos da palavra. Foi o que aconteceu com Moisés e o povo perante o Mar Vermelho. Deus precisou lembrar Moisés e disse: ei, marche, vai meu filho. Senhor, mas tem o mar? Vai. O mais para nós é uma condição terrena, para Deus é nada. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam ao peso da glória que será revelada pelo Senhor. Nada que você passamos aqui na terra se compara à glória dEle. Porque não é mais só sobre nós, não. Neemias está dizendo que não era mais sobre ele. Era sobre o seu povo, era sobre o povo do Senhor. Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos e os teus olhos estejam vendo a oração do teu servo, que eu não faço mais só para mim, Senhor, não é mais eu, é a minha casa, é a minha família, é os meus amigos. Não é mais eu, Senhor. Não se trata mais de ego, não, se trata de propósito. Eu e você, amados, somos só uma ferramenta. Mas uma ferramenta sem estar na mão do construtor, ela não serve para absolutamente nada. A ferramenta só cumpre o propósito na mão do construtor. E eu e você sabemos quem é, porque se ele não for o construtor, é em vão fazer qualquer coisa nessa terra. É em vão trabalhar. É em vão tentar edificar qualquer coisa. Porque eu e você temos uma base, um firme fundamento para edificar qualquer coisa na nossa vida, e não é mediante o que nós estamos vendo, é mediante o que eu e você cremos. Não seja mais movido pelas circunstâncias ou pela força do seu braço. Seja movido pelas promessas que Deus tem feito na sua vida, ainda que seja uma loucura. Ainda que você ache que acabou, ainda que você ache que o tempo findou, não.
A palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, ela tem um propósito e não vai voltar para Ele vazia antes de cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Quem atrasa esse processo somos eu e você, porque passamos muito tempo chorando, muito tempo lamentando. Não, irmão, é só o tempo de tirar o que está dentro. Se desconectar da terra para estar apto a receber as coisas do céu. Nós somos um vaso de barro, porém com um tesouro dentro. E esse tesouro não é terreno, esse tesouro é celestial. Não é pela força do nosso braço, é pelo Senhor dos exércitos. E então Neemias vai chegar na fase do planejamento. E quanto tempo ele teve, irmão? Ele passou um tempo orando, irmão. O texto vai dizer que foram 4 a 6 meses. Orando. Essa oração que você lemos aqui em poucos minutos foi o que ele escreveu. Imagina o que ele não orou durante 6 meses. Porque quando chegou o momento, o coração dele estava cheio. Pastor, cheio do quê? Cheio das promessas, cheio da palavra, cheio de esperança. Irmão, 6 meses orando, irmão, por um negócio. Irmão, se quando tu abrir a boca depois de 6 meses orando por um propósito, não sair algo poderoso, pelo amor de Deus. Ele acabou a oração dizendo: Senhor, quando esse dia chegar, eu sei que vai chegar, eu sei que o Senhor vai fazer algo. Que o Senhor deixe a bondade desse homem me alcançar. Porque eu sei onde eu estou. Agora eu descobri porque o Senhor me trouxe para cá. Agora eu sei porque eu sou copeiro. Agora eu sei porque eu estou do lado do rei. Agora eu sei porque o Senhor me colocou do lado da pessoa mais poderosa que tem aqui nesse lugar. Não é por causa de mim. É por causa do propósito. Então, quando esse dia chegar, Senhor, quando esse homem abrir a boca, o que vai sair da minha? E aí ele nos ensina, no capítulo 2. Planejar, Jesus vai deixar claro em Lucas capítulo 14, o que é planejar. Jesus vai dizer assim: qual aquele que quiser construir uma torre, não se assenta e calcula, para ver se vai conseguir começar e terminar, porque se não terminar, vai ser motivo de zombaria, porque eles vão dizer: olha lá, começou a construir e não conseguiu acabar. Coisas que eu e você fizemos na nossa vida e que foram motivo de zombaria, que foram motivo de derrota para nós, não podem apagar as promessas de Deus para a nossa vida. O Senhor, essa manhã, amados, está nos trazendo consciência. Porque a glória está para vir aí. O milagre está para acontecer. Nós estamos na antessala da glória, irmão. É só tu olhar para o lado e ver: é irmão com o braço quebrado, é irmão no hospital, é gente passando mal, aos olhos humanos é uma tragédia, dizendo assim, quem olha para nós diz assim: meu Deus, esse povo aí deve estar tudo em pecado. É a antessala da glória de Deus. Porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com a promessa. Os nossos leves e momentâneas, as nossas leves e momentâneas tribulações, é as nossas.
Por que as nossas? Porque é na carne. Aonde o inimigo consegue parar a gente? É na carne, é no corpo. É uma doença, é um trauma, é qualquer coisa. O inimigo para a gente no corpo. As nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao peso de glória que há de se revelar. Por quê? Porque a grande expectativa da criação aguarda a manifestação, aguarda a glória, aguarda o poder de Deus na terra. É através da minha e da sua vida que as coisas vão acontecer. É o construtor do universo pegando eu e você, uma simples ferramenta, e usando para alcançar, usando para fazer, usando para falar, usando para dizer: ei, isso que eu estou passando é nada perto daquilo que o Senhor vai fazer. Isso que está acontecendo agora é nada, é lixo perto das promessas. Eu creio que o meu Redentor vive e que na hora certa Ele vai se levantar. O espetáculo vai acontecer, as cortinas vão se abrir, o milagre vai chegar, e quando chegar eu vou ter tudo preparado. Glória a Jesus, tudo preparado. Ninguém vai me parar. Planejar é saber tudo que se precisa fazer antes de executar. Neemias era só um copeiro, mas ele precisava de cartas. Ele estava indo construir com o quê? Com madeira. Ele sabia exatamente tudo o que ele precisava. Quem falou para ele o que ele precisava, irmão? Quem você acha? Quando que você acha que rolou essa conversa, irmão? 6 meses de oração. Você acha que ele não começou a pensar? Você acha que ele não sabia como que poderia estar? Ele recebeu a notícia, porque a notícia é da terra. A notícia é o palpável, é o que as pessoas veem. Não precisa se preocupar com notícia ruim, elas vão chegar, fique tranquilo. Agora, o que nos diferencia é a nossa ação mediante a adversidade. Tá, meu Deus, eles falaram que tá, peraí, o choro já passou, deixa eu limpar aqui a cara que tá, o choro passou. Agora nós estamos orando aqui, Senhor, tá, a cidade, eles falaram que os muros derrubaram, as portas, tá, então, Senhor, eu quero ir lá reconstruir, então o que eu preciso? Eu preciso disso. Você já pensou se ele chega lá de mão vazia, olha para o povo e diz assim, vamos construir? Não adianta eu e você querermos se nós não sabermos. Eu não sei se a tua mãe nunca falou para ti, mas querer não é poder. Foi uma das frases que eu mais escutei da minha mãe. Querer não é poder, meu filho. O que tu quer não vai te capacitar a fazer o que tu quer fazer. Não é. Agora, te preparar, te forjar, planejar, sentar, escrever, estar conectado com o Pai, pedir, porque todo aquele que pede recebe, irmão. Deus nos instigou a isso. Pede, eu vou te dar. O que tu precisa? Tu quer as nações? Pede, eu vou te dar as nações por herança. Elas são minhas. O que tu quer? Tu quer uma família? Pede. O que tu quer? Tu quer um trabalho melhor? Pede. Não, Deus sabe. Eu também pensava assim. Não, Deus sabe de tudo que eu preciso. Sim. Mas Deus não é o mordomo somos eu e você. Eu e você precisamos saber o que está à nossa disposição. Eu e você precisamos saber o que pedir. Porque se eu e você soubermos o que pedir, nós vamos dar valor àquilo que nos será dado. Porque a Bíblia vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, por nosso próprio deleite. Isso é da nossa humanidade. É por isso que quando Deus faz algo poderoso na vida de alguém, as coisas se perdem. As pessoas trocam a bênção pelo abençoador. Por quê? Porque não pediu, não almejou, não limpou o seu coração. E aí quando recebeu, foi.
Pegou a herança do pai e foi para longe. Jogou tudo fora. Gastou tudo. E aí quando acabou, lembrou do pai de novo. Para que ir para esse lugar? Agora, quando eu e você pedimos a Ele, nós colocamos condições. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Ah, Senhor, meu Deus. Não, imagina, Pai, se isso daqui cair na minha mão. Que, meu Deus. Tipo assim, eu sei que o Senhor sabe, mas imagina comigo. O planejamento é o primeiro passo da construção. É saber quanto vai custar. É Deus nos conscientizando da execução. Porque às vezes a gente pede uma família, mas não sabe lidar com a família. Às vezes a gente pede um bom emprego, mas quando a gente chegar lá, em vez de ser uma bênção, vai ser uma tragédia, porque a gente não se preparou para aquela porta. Às vezes a gente pede um ministério, e você tem até talento, você tem até habilidade, mas não está assim preparando. O que é o preparo? É saber quanto vai custar. Quando Deus te der, porque, deixa eu te falar algo. Sempre que Deus dá, Deus pede. Abraão pegou a dica. Sempre que Deus dá, Deus pede. Deus não vai te colocar num lugar para você continuar sendo quem você é hoje. Quando Deus te colocar num lugar de evidência, isso vai te custar algo. Vai te custar tempo. E tempo, eu digo, não só para você, tempo para os seus filhos, para sua esposa. Vai te custar tempo de capacitação, vai te custar. Porque isso daqui, a banda, a pregação, é top demais, é maravilhoso participar disso. Mas existe um bastidor para isso. Existe um tempo de estudo, existe um tempo de ensaio, existe um tempo. Tem um tempo de preparo. E se esse tempo não for bem aproveitado, na hora da execução vai ser uma tragédia. Então seja o que tem dentro do seu coração, qualquer coisa, aprenda. Aprenda a planejar. Você pode ter recurso, mas se não souber, esse recurso vai se esvair. Se você não planejar com um grande recurso, esse recurso vai faltar. Porque quem não planeja, desperdiça. Então planeje, sente, calcule. Não tenha pressa, tenha consciência. Consciência é uma das maiores ferramentas que eu e você podemos ter nesses dias. Porque a consciência vai nos posicionar perante as promessas como eu e você somos de verdade. Não vai ser mais com emoção, não. Vai ser um culto racional. Você não vai mais agir na emoção. Eu quero. Não. Senhor, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Quando eu tenho que fazer? Porque quando Deus te der, Ele vai pedir. E quando Ele te pedir, qual vai ser a tua resposta? Agora eu não posso? Agora eu não quero? Agora eu tenho isso? Agora eu tenho aquilo? Aí a gente começa a se frustrar, ministerialmente, na nossa casa. As pessoas dizem, meu Deus, minha família não me ouve. Meus filhos não me obedecem. Porque a gente sempre, tenta dar aquela transferida. E Neemias ensina, diz, Senhor, eu e o meu povo pecamos. Sim, Senhor.
Eu e o meu povo. Eu quero ir lá, eu quero reconstruir, mas primeiro eu estou dizendo para ti quem eu sou. Eu reconheço quem eu sou. Porque quando eu e você reconhecemos quem somos, nós nos tornamos aptos a ser quem nós precisaremos ser. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.